Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura de 365 dias e que você seja transformado através dela. Que bom que você está aí, fico feliz do teu engajamento, o pessoal se inscrevendo. Creio que isso tudo é de forma orgânica e eu fico feliz. E esse é o propósito pelo qual eu quero fazer com que você engaje junto comigo na leitura da Palavra de Deus. Eu quero também deixar aqui do lado o cardzinho do vídeo que eu falo sobre essa tabela aqui. Essa tabela aqui, ó. Ordem cronológica do Antigo Testamento. E lá você vai conhecer essa tabela, além de que você vai poder fazer o download dela para você entender o Antigo Testamento, como funciona e quais são os conterrâneos de cada um deles, onde cada um dos profetas viveu com cada um dos reis de Judá e Israel, onde que eles atuavam. E aí você tem um pouquinho de noção do que está acontecendo. Beleza? Estamos aí, Curitiba, frio, mas a gente se aquece aqui, né, dentro dessa área onde é que eu gravo, né? Para que a gente possa ter uma leitura agradável no Senhor juntos. Tá bom? Então, sem mais delongas, bora para a leitura junto comigo. Muito bem. Café é muito bom. Tem um período que eu tomava muito chimarrão. E isso acontecia, eu tomava muito chimarrão. Então, por causa de estômago e várias questões, eu dei uma segurada no chimarrão. Mas agora eu tomo o meu cafezinho. Minha esposa é fascinada por café. Ela gosta demais de café. E eu comecei a gostar. Aquele cafezinho de manhã, café com um golinho de leite, sem açúcar. Para você, cuide com açúcar. Eu sou muito formiga. Jesus amado, muito formiga, eu tenho que cuidar. Pensa num negócio que me tira do sério, é açúcar. Amo demais os doces, ainda mais o pessoal da região aqui, os menonitas, meus pais, as tias, a minha esposa, são confeiteiras de mão cheia. Complicado, eu já falei para minha esposa, segura, não faça muitos doces, porque senão eu não resisto e eu como bastante, então tem que segurar, chega uma idade que, né, acontece, você tem que comer menos, mas vamos lá, a gente se fortalecendo, sempre tentando manter a saúde, mantendo, como nós lemos aí, dias passados, acho que 2 dias atrás, Paulo dizendo assim, ó, cuidem, porque vocês são santuário. O corpo de vocês é santuário do Espírito Santo. Então, vamos lá, sempre cuidando da saúde. Mas vamos ler aí, continuar a nossa leitura, 222 de dia, Esdras 10, 1 a 44. Bora lá? Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele. E o povo chorava amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras que pertencem aos povos dessa terra. Mas quanto a isto, ainda há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com nosso Deus e de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do nosso Senhor, e dos que tremem diante do mandamento do nosso Deus. Que se faça segundo a lei, levante-se, pois isto é incumbência sua, e nós o apoiaremos. Seja forte e mãos à obra. Então Esdras se levantou e fez com que os principais sacerdotes e os levitas de todo Israel jurassem que fariam segundo essa palavra, e eles juraram. Esdras se retirou de onde estava, diante da casa de Deus, e foi para a câmara de Joanã, filho de Eliasibe. Ao entrar ali, não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade dos que tinham voltado do exílio. Depois anunciaram em Judá e em Jerusalém que todos os que tinham voltado do exílio deviam se reunir em Jerusalém e que se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos chefes dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos e ele mesmo seria excluído da congregação dos que voltaram do exílio.
Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias se reuniram em Jerusalém. No dia 20 do 9º mês, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa daquele assunto e por causa da chuva intensa. Então o sacerdote Esdras se levantou e lhe disse: vocês foram infiéis, casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Portanto, façam confissão ao Senhor, Deus de seus pais, e façam o que lhe agrada. Separem-se dos povos dessa terra e das mulheres estrangeiras. E toda a congregação respondeu em voz alta, que assim seja. Faremos segundo as suas palavras, porém o povo é muito, e sendo a época de chuvas, não podemos ficar aqui do lado de fora. E isso não é coisa que se faça em 1 ou 2 dias, pois somos muitos e os que transgredimos nesse assunto. Que os nossos chefes decidam por toda a congregação e que todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras venham e eles num dia marcado, acompanhado dos anciãos e dos juízes de cada cidade, até que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa dessa situação. Apenas Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikvá, se opuseram a isto, apoiados por Mesulão e pelo levita Sabetai. Os que voltaram do exílio fizeram assim. Então o sacerdote Esdras escolheu nominalmente os chefes de famílias, segundo a casa de seus pais, e se sentaram no 1º dia do 10º mês para examinar essa questão. E no 1º dia do 1º mês, concluíram o exame de todos os casos dos homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Dentre os filhos dos sacerdotes foram encontrados os seguintes que tinham casado com mulheres estrangeiras: dos filhos de Jesua, filhos de Josadaque, e dos irmãos Maacéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Com um aperto de mão, prometeram mandar embora suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram um carneiro de rebanho pela sua culpa. Dos filhos de Imer, Anani, Zebadias; dos filhos de Ari, Maacéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias; dos filhos de Passur, Elioenai, Maacéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa; dos levitas, Josabade e Simei; Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer; dos cantores, Eliasibe; dos porteiros, Salum, Telém e Uri; e de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia; dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias; dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza; dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai; dos filhos de Bani, Mesulão, Meluque, Adaías, Jesube, Zeiel, Jerimote; dos filhos de Pati-Moabe, Adná, Quelau, Benaia, Maséias, Matias, Bezalel, Binui e Manassés; dos filhos de Ari, Eliezer, Isias, Malquias, Semias, Simão, Benjamim, Maluque, Semarias; dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei; dos filhos de Bani, Madai, Arão, Uel, Benaia, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai, Jazai, Bani, Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macnabai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José; dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zebade, Zebina, Jadai, Joel, Benaia. Todos esses tinham casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tinham filhos dessas mulheres.
Cara, é um trava-língua você ler esses nomes assim nessa sequência. É um trava-língua. É um desafio. De cabeça pode ser que fique mais fácil, mas fazer isso em voz alta é um desafio. Então, Esdras ali estava em um momento que eles iam mandar o pessoal embora para se purificar, para o povo se purificar. 1 Coríntios 6, 1 a 20. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso ao juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Olha, ó, os santos hão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Portanto, quando preciso julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isto para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra o outro irmão, isso diante de não crentes. O simples fato de moverem ação um contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, isso aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se uniu à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Olha ele trazendo de novo. Que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Olha, ó, nada diz respeito a nós. Porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Gente, bora pra cima. Salmo 31, 9, 18. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado de tristeza, se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemido, debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror para todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei
envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo com arrogância e desdém. Provérbios 21:3. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. É isso aí. Melhor é obedecer a Deus, isso que Jesus fala, melhor é obedecer a Deus do que sacrifícios. E essa é a nossa leitura. Vamos ver como é que tá. Amanhã é bastante. E essa termina a nossa leitura de 222. Que bom que você está aí. Fico feliz de você assinar o nosso canal. Sou muito grato pela sua inscrição. Vamos avançar, vamos crescer, vamos criar essa comunidade que ama ler a palavra de Deus. Você faz parte dela. Creio que é um desafio todos os dias nós lermos a Bíblia. Mas você é importante para Deus. Você que faz parte, você que está aí junto comigo, agradeço a sua presença, agradeço o seu comentário, agradeço o seu like e realmente vamos avançar. Eu sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, comente, esteja junto conosco nessa caminhada. Deus abençoe vocês e espero vocês na leitura do dia de amanhã.